Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Isentão Cast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro, e sejam bem-vindos ao Isentão Cult, a sessão cultural do Isentão Cast. Bem, o tema desse episódio, como eu estou gravando no dia 13 de maio de 2020, no momento que eu estou gravando, o episódio vai ao ar no dia 14, aí para as plataformas de podcast. É que dia 13 de maio é o dia aí da abolição da escravatura, onde a princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, assinou a Lei Áurea, que libertou todos os escravos. Pois bem, o tema assim não vai ser esse, não vai ser especificamente, porque realmente falta um conhecimento assim da minha parte da verdadeira história sobre, né, a princesa Isabel, que libertou os escravos. Eu sempre falo, né, libertou os escravos porque causa de pressão, enfim. Aí eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto. Mas eu vou falar aqui sobre a questão do africanismo na cultura. Como assim, né? É porque existe toda aquela militância africanista nos meios culturais. Bem, mas antes assim de prosseguir com o assunto, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. E também baixe o aplicativo da Shockwave Radio, é uma web rádio conservadora. E também pode ouvir, né, a rádio pelo site www.shockwaveradio.com.br e compartilhe aí para seus familiares e para os seus amigos que estão acostumados aí com o conteúdo lacrador das grandes rádios. Pois bem, como é que é essa história aí de africanismo na cultura? É que, principalmente assim, ultimamente, há muita aquela coisa, assim, tem obras assim como o cinema, quadrinhos, assim, seriados, né, de TV, de streaming, sempre ficam aí exigindo aquela coisa do, não, tem que ter algum ali personagem negro, a representatividade negra, tal, porque aí se fizer isso, se não fizer isso, configura-se racismo. Tem muito essa questão, né? Se não tiver um negro, aí qualquer coisa, aí pronto, isso já é racismo. É porque tem muito isso, né? Qualquer coisa contra uma pessoa negra, pronto, já configura-se como racismo. Lembrando que é o seguinte, eu não nego o racismo aos negros e seja lá qualquer tipo de cor. Falando aqui de Brasil, eu não nego. Mas o que acontece? No meios culturais, né, há uma agenda. Isso é inegável. Não tem essa coisa de dizer, ah não, isso é coisa da sua cabeça, você que está vendo coisa. Não. Existe uma agenda, né, que favorece a militância africanista. Lembrando que a diferença entre pessoa negra e o militante africanista. Sempre tem que ressaltar isso. Porque o militante africanista, ele fica naquela coisa, não, tem que ter negro, representatividade negra, tal. Só que é aquela coisa. E aí, a pessoa acaba consumindo aquilo, um filme, ou game, ou seja lá o que for? Claro que não. É o intuito só pra ali causar, né? Só pra lacrar. Essa é a verdade. É assim como é a militância LGBT, a militância feminista. Fica ali aí perturbando só pra lacrar. Essa é a verdade.
chega a ser até chata essa situação. É porque trata o negro, né, a pessoa negra como coitada. Pessoa negra que não quer saber dessa militância. Aí fica aquela coisa, tem que ter negro. Aí tudo, se não tiver, né, nos meios culturais, né, tem que ter negro e tudo, se não tiver, aí tal produtor lá é racista. Assim, Hollywood, por exemplo, é aquela coisa, você não tiver de acordo, o negro ali que não tiver de acordo com a agenda lá ali do politicamente correto lá, e outras coisas, né? Ponto, o cara já é cancelado. É o caso aí do. É o cantor lá, o Kanye West. Ele, ele é a favor do Trump, né? Sempre foi. Agora ele tá numa pegada assim. É claro, muita gente até vê com um certo. Aquela coisa, oportunismo e tal. Dele só cantar músicas assim, mais religiosas, né? Mais exaltando a Cristo. Né? Uma coisa mais pegada cristã. Mas aí é o seguinte, você fala assim, realmente a favor do Donald Trump, a favor, né, do cristianismo, essa coisa, pronto. Aí já é cancelado. E aqui no Brasil também, né? Negros que são a favor do Jair Bolsonaro, pronto, já. Aí chamam de Capitão do Mato, chamam de. Ah, o cara é racista, o Bolsonaro é racista. Nunca foi provado isso. Mas não, negro que tá a favor do Bolsonaro, pronto, é racista, Capitão do Mato, enfim. Tem esse problema. Tem que seguir ali de acordo da militância africanista. E falando aqui do Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos, realmente, ainda há muita a questão de racismo, né? Isso é uma coisa inegável. Isso vai de qualquer lado, né? Né? A relação dos negros, dos brancos com os negros e os negros aos brancos, infelizmente. E aqui no Brasil, né? Como tá falando, né? Na questão aí da data, né? Da Lei Áurea, da assinatura da Lei Áurea, né, libertação do escravo. E claro que o movimento africanista ele fica naquela coisa. Olha, a escravidão não acabou porque o negro ainda é oprimido no Brasil, tal. Aí sempre aquelas estatísticas, sei lá, um segundo um negro morre no Brasil, assassinado pela polícia, enfim, acabam sempre colocando esse terrorismo psicológico. Mas aí não vai, aí a pessoa aí não vai dizer, não, isso aí não é terrorismo psicológico, essa é a realidade. Eles sempre colocam dessa forma, né? Qualquer militância, qualquer coisa, falam sempre assim, não, as estatísticas lá é a realidade. Se você não fala, ali, se você contesta as estatísticas, pronto, você, no caso aí do movimento africanista, contestado aí o movimento africanista, você é um racista, ponto. E engraçado que esse povo que fala que eles é que pensam, eles é que são os críticos. Enfim, aí é o movimento africanista aqui no Brasil fica muito essa coisa. Então, eles colocam isso provavelmente para as novelas, né? Malhação tem muito isso, né? Malhação sempre tem muitas vezes tem aquela situação, né? Até lá um garoto, uma garota negra, estão lá, sei lá, em shopping, outras coisas assim, pronto. Aí eles sempre são ali abordados por seguranças, sei lá,
desaparece alguma coisa numa loja, aí pronto, já suspeita do negro, né? Aí coloca aquela coisa, aquela situação. Aí ficam lá fazendo um longo discurso sobre os negros são oprimidos, os negros sofrem preconceito, enfim. É claro que há esse tipo de situação, tá? É claro que é assim, mas eles pegam um caso isolado e transformam como se existisse chamado, eles chamam de racismo estrutural da sociedade brasileira. Não só brasileira, mas ocidental. E aí fica esse tipo de pensamento. Aí potencializa. A intenção é essa. É colocam certas situações, provavelmente aí saindo um pouco aqui. Ah, coloca sempre homossexuais apanhando, personagem homossexual apanhando. Aí pronto, é como se fosse realmente pela passasse aqui na rua e passasse um homossexual, vinha alguém com lâmpada fluorescente e acontece isso de forma corriqueira, né? Dá a impressão que é isso. É uma coisa com a questão dos negros, né? Aí fica muito aquela coisa, né? Que todas aquelas situações que as novelas principalmente colocam, né? Essas humilhações que pessoas negras passam, né? Como se fosse ainda reflexo da escravidão, né? Toda aquela impressão, né? Aliás, né? Assim, se você contesta assim, a questão do tráfico negreiro, a questão do então mesmo até mesmo é do de racismo, essas coisas que eles relatam aí nos meios culturais, você vira um negacionista da escravidão. É como assim, né? Você vira um negacionista da escravidão. Cara, isso não há como negar que houve a escravidão no Brasil. Pô, foi mais aí de 300 anos de escravidão. Foi um momento lamentável da nossa história. Isso é, tem que ser realmente lembrado. Agora, associar com os dias de hoje, eu acho que não acho válido. Então, é aquela coisa, é tudo muito pensamento binário. Se você não concorda com o movimento africanista, você é escravagista, você é racista. Olha isso. Mas realmente, a gente não pode negar a escravidão, não pode negar o racismo aos negros. Mas é aquela coisa, se você não simplesmente não tá ali dentro de acordo com a agenda do movimento africanista, pronto, você é racista, escravagista, aí odeia todos os negros da face da terra. E os meios culturais dão esse tipo de impressão, né? Então, eles ficam sempre colocando o negro como um coitadinho, o negro como oprimido, e as pessoas não percebem isso. Acham realmente que estão preocupados com os negros. Quando na verdade não, sempre colocam o negro nessa condição. Perdão, de simplesmente ali fazer algo ali sem militância, fazer algo apenas para divertir. A gente teve aí vários personagens aí negros que a pessoa nem percebe aí que pela cor, né? A gente vê, por exemplo, lá o Super Choque, né? Que passava, um desenho passava muito no SBT, né? É, é negro, mas ninguém liga pra cor ali do herói, né? Até aí tem vários atores, né? Tipo aí o Morgan Freeman, que é muito bom ator. Ninguém liga pra cor dele, inclusive o sempre circula no caso assim, no Dia da Consciência Negra, né? Sempre circula o vídeo
lá do Morgan Freeman falando, ele sendo entrevistado e pergunta, fala, ah, o que que você acha do Dia da Consciência Negra? Aí falou, o Morgan Freeman responde, né? Ah, ridículo, isso aí. Você ficaria. Aí pergunta o repórter, né? Você ficaria bem aí que tivesse aí o Dia da Consciência Branca, né? Então, até a frase atribuída ao Morgan Freeman que é aquela coisa, né? De melhor forma de combater o racismo é ignorá-lo. É claro que a militância africanista fica doida, né? Como assim? Ignorar o racismo, né? É porque eles ficam batendo nisso o tempo todo. Aí falam, existe racismo, 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 racismo. E eles próprios acabam aumentando, né, a segregação, né? Então essa questão de cotas raciais, né, que tem nas universidades. Eu vejo como uma forma de segregação. Porque, assim, sei lá, vai que uma pessoa da ampla concorrência seja um negro. Que acabe sendo. Que, perdão, que passe aí na ampla concorrência, seja negra. Pra que tem que ter esse tipo de coisa? Porque, sei lá, alguém viu. Isso não é só aqui no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, outros lugares assim. Viu que tem poucos negros na universidade. Aí pronto, vamos criar cota, vamos para negros, né? Não importa se a pessoa é capacitada, né? Enfim, o negócio é colocar negros só por uma estatística. Essa é a verdade. Aí fica sempre colocando aquele discurso, mas cadê? Tem poucos negros, os negros nem podem nem estudar. É, enfim, mas o que acontece aí nos meios culturais hoje em dia, né? É sempre aumentando essa coisa, não sempre tem que ter não, tem que ter um personagem negro ali simplesmente pra. É porque tem. Eu já falei aqui no Zatão Cult sobre a tal da representatividade feminina, ter o teste de Bechdel, né, que fala sobre ter que ter duas mulheres, mais de uma mulher em cena, e elas têm que ter um diálogo que não pode ser sobre homens. Também falei do teste Vitor Russo, que é da representatividade LGBT, né? Tem que ter um personagem homossexual, transexual, travesti e tal. E aí, ali só pra dizer, só pra passar no teste. Agora, sobre sinceramente, no movimento africanista aí, eu não sei se é algum tipo de teste e tal, mas é isso que tá acontecendo. Tem que sempre aí bater nessa tecla do racismo aos negros, tem que ter algum representante ali negro pra dizer que aí pra dizer, beleza, cumpriu ali a cota, né? Infelizmente acontece muito isso e as pessoas não percebem. Acho que estão fazendo, sei lá, pô, só pra agradar, fala assim dos produtores, claro. É só pra agradar a militância. É comum, acontece muito, né? No caso da militância LGBT e da militância feminista. Nesse caso, falam muito aí, fazem muitas obras, muitas coisas só pra agradar a militância africanista, dizer que. Aí, pra não ficar pagando de racista. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem aí. Até a próxima.